Olá, queridos irmãos, irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sinar dos Tempos. Tudo bom com vocês? Bom, meus irmãos, mais um ano se passou, né? Mais um ano se passou e estou ficando velho e acabado, como diz a música, né? E eu escutei tanta coisa esse ano, tá? Esse ano foi forte em profecias, né? A gente escutou que teríamos terceira guerra mundial, escutou que teríamos pandemia antes do carnaval, depois do carnaval, começaria a se fechar as coisas, né? Nós escutamos aí também que fome bíblica, ia ter uma fome bíblica por causa do arroz lá que ficou caro, né? Nós também escutamos que o país ia ser invadido pelos olhinhos puxados, pelos de turbantes, águas vivas, novamente, né? Nós escutamos tudo isso e no final das contas, no último dia do ano, ou nos últimos dias do ano, o Noé foi preso, né? O Noé lá africano foi preso porque a própria população denunciou e o governo lá prendeu. Mas aqui a gente não vê isso, né? Aqui se tem denúncia, mas não há essas interferências. Aí você pode perguntar, mas irmão Rafael, você é ditador? Você quer perseguição da igreja? Bom, esses caras que fazem tudo isso, que enganam as pessoas, né, e que em troca de dinheiro, elas não são da igreja, elas não são igreja, a não ser que elas sejam a sua própria igreja, né? Elas possuem a sua própria igreja, onde o Deus é ela mesma, né? Onde, enfim, o Deus encarnado é ela mesma e o Deus que criou tudo tem um contato direto com a própria pessoa, né? Então, lá na África fizeram lá a apreensão do Noé, mas aqui tem muitos Noés aí que necessitam ter uma visita do Ministério Público, né? Por tudo aquilo que eles fazem com relação às pessoas idosas, as pessoas carentes, as pessoas que necessitam aí enfim, que vivem uma situação meio que abandonada, né? E esses acabam sendo as suas companhias, mais uma companhia maléfica, né? No final das contas. E aí eu fico pensando, né? Essas pessoas que acreditaram em tudo isso, como é que elas devem estar hoje? O que que eu Se fosse eu, como é que eu estaria depois de um ano todo sendo bombardeado pelas essas promessas, por essas profecias e não acontecido, né? Não aconteceu nada que eles disseram, né? E aí eu fico pensando, né? Como é que eu estaria? Bom, provavelmente eu estaria decepcionado, né? Mas não só com a pessoa. Pode chegar ao ponto de uma decepção ao ponto de se decepcionar com Deus mesmo. Porque se esses homens dizem que falam com Deus 24 horas, nem dormindo Deus dá paz para eles, né? Ou seja, eles já demonstram que eles são aí, né, especiais, certo? E aí o que eles dizem não acontece, né? Ou eles são mentirosos, ou Deus se equivoca, né? Ah, não era para acontecer isso, não. Acho que errei aqui nos meus cálculos. Enfim, poxa, não deu certo, né? Já pensou Deus falando isso? Não. Eu acho que não vai ser assim, dessa forma, não. Né? Então, eu estaria numa hora dessa, não só decepcionado, mas talvez com a minha fé abalada. Por quê? Porque, que queira ou que não, a cada decepção dessa, a cada situação que não acontece, mesmo estando lá ainda nesses canais, né, a pessoa vai de alguma forma sendo afetada. Ela vai perdendo aqui um pouquinho de fé um pouco, perde um pouco de fé ali, perde um pouco de fé aqui. A decepção vai começando a ter tamanho, e chega uma hora que ela joga tudo pro alto. Ah, não acredito mais em nada, não é?
mas ela muitas vezes nem sabe por que está com aquele sentimento. Mas por que eu estou com esse sentimento? Eu vejo tantas pregações, eu vejo tantas profecias, eu acredito tanto, mas eu estou com um vazio interior. Eu estou com, sabe, com uma situação assim que eu não estou compreendendo o que está acontecendo, sabe? É o processo da cauterização, é o processo da diminuição da fé por conta, tá, dessas profecias que não acontecem, tá? E esse ano tiveram todas essas, e mais, muito, 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 muito mais, né? E o povo ainda continua consumindo, o povo ainda continua frequentando esses canais, né? E o fim é trágico. O fim realmente é de um vazio total, né? De, quem sabe, até um desespero por não sentir mais aquilo que sentia, né? Está sendo sugada a sua energia, está sendo sugado o seu dinheiro, está sendo sugada a sua, o seu equilíbrio emocional, sentimental, o seu equilíbrio espiritual, tudo está sendo sugado. E está aberta a temporada 26, nova temporada, né? Nova temporada chegou, certo? Temos que dar só um tempinho dos profetas aí passarem pelas festas, né? Aproveitarem as férias, enquanto você está debaixo da cama chorando com medo, eles estão aí aproveitando as férias, eles estão aí nas praias, estão aí fazendo as suas festas, né? Claro que não vão dizer, certo? Seria muito humilhante, né? Seria muito chato, né? Um profeta desse que sugou tanto seu dinheiro, tanto a sua audiência, tanto a sua energia durante o ano todo, e esbanjar ou dizer o que está fazendo, né? A pessoa, quando ela tem consciência do que está fazendo de errado, ela não vai expor, ela não vai querer, enfim. Então, um grande sintoma de que a própria pessoa, o próprio profeta, realmente sabe que a besteira que está fazendo, sabe, é ficar escondendo o que faz, ficar escondendo para onde vai, ficar escondendo o que compra, ficar escondendo o que faz na sua casa, as melhorias, né? Ele mesmo tem a consciência de que algo não está assim tão, sabe, tão de Deus assim o que está fazendo, né? Então a gente percebe toda essa situação aí acontecendo, tá? E o que eu desejo para 2026 é aquilo que a gente sempre fala, nosso canal ficou um pouco afastado por conta de trabalhos mesmo. Eu avisei no ano passado que a gente ia ficar o ano todo aí tentando arrumar algumas situações. A gente deu alguns passos importantes em nossa vida aqui, né? Trabalho e enfim. Vai ser um ano aí que a gente pensa em dar outros passos. Já começamos a dar outros passos, né? A gente pede a Deus que dê certo aquilo que a gente está fazendo. E eu vou me aproximar mais esse ano de vocês aí que gostam do canal, né? Enfim, não pense que a gente mudou o nosso foco, né? Não, é porque realmente era aquilo que a gente tinha naquele momento para fazer. E a gente sempre denunciou canais aqui, a gente sempre falou, né? A gente sempre tocou nesses assuntos, certo? E a gente vai ficar sempre de olho, né, para poder ajudar as pessoas. Muitas pessoas nos agradecem por terem deixado de acreditar, deixado de fazer certas coisas para esses tipos de pessoas, né? E, enfim, começou a nova temporada, né? Vamos ver alguns dias de descanso para eles, que eles não são de ferro, né? Eles merecem, né, descanso. E vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, quais são as novas profecias de desgraça que teremos este ano, né? Que vai entrar, certo? E vamos tentar aqui de alguma forma esclarecer e diminuir toda essa ansiedade e síndrome de pânico que eles causam, né? Nós somos aqui nossos canais, o meu e de outros, são canais como se fossem hospitais para poder de alguma forma tentar amenizar o mal grave
que esses canais fazem com as pessoas em troca de dinheiro, em troca de moedas de prata, né? E, enfim, é uma coisa absurda. Não sei como eles conseguem dormir, não sei como eles conseguem viver, né, tranquilos, se vivem tranquilos, né? A minha maior graça da minha vida é poder chegar no meu travesseiro e dormir tranquilo, sabe? Tranquilo, que eu não engano ninguém, eu não minto para ninguém, eu não fico, sabe? Essa é a maior tranquilidade que eu tenho na minha vida, tá? Então, eu desejo para vocês que vocês possam aí ter esse amadurecimento, esse filtro, né? Que vocês possam, que a gente, na verdade, não vocês, mas a gente, eu sou ainda também muito infantil em muitas coisas, que a gente possa crescer cada vez mais no Evangelho, na fé genuína, né? E colocar nossa esperança em quem realmente merece ter todas essas esses sentimentos postos, né? Enfim, em suas mãos, que é o próprio Yeshua, tá? Então, tá aí. Vai se dar início a nova temporada de terror, de desgraça e enfim, tá? Que Deus possa nos livrar de todas essas situações e que você preserve não só você, mas a sua família também. Deus abençoe.